Olá, pessoal, boa tarde. Eu vi o pessoal mandando lá no grupo que estão com algumas dúvidas. Alguém quer perguntar? A prova tá difícil, né? Não te ouvi, Luísa, saiu bem baixinho. A prova tá difícil. Ah, eu avisei vocês que a prova vocês só vão conseguir fazer quando eu terminar de dar o conteúdo. Eu não dei o conteúdo da prova ainda. Nós vamos ver hoje mais algumas questões que dá para vocês fazerem e depois mais outras. Vocês vão conseguir fazer a prova toda ela depois do dia 27, tá? Porque eu não dei todo o conteúdo ainda, por isso que estão com dificuldade. Mas podem ficar tranquilo que vai ficar mais fácil conforme a gente vai dando as aulas. Não se preocupem. Tá bom. Tá? Porque eu avisei o pessoal, né? Porque pediram para mim colocar já, mas o que dá para vocês fazer com a aula passada só são duas questões, né? Agora, hoje, nós vamos trabalhar mais uma parte do conteúdo e vocês vão conseguir desenvolver mais outras atividades, tá? Então, não se preocupem em resolver tudo ainda, porque não vai dar, vai precisar da aula de hoje, da próxima aula ainda, para vocês conseguirem resolverem tudo, tá? Como esse semestre a gente tem todos os dias fracionados, né? A gente tem as aulas aí fracionadas, temos vários dias, nós estamos vendo os conteúdos por partes, tá? Então, não se preocupem em relação a isso. Obrigada. Hoje, nós vamos trabalhar, então, as medidas de posição e de tendência central. Então, hoje que nós vamos começar a trabalhar mais uma parte do conteúdo que está lá no formulário, tá? Lembrando que o conteúdo que a gente viu na aula passada, ele não pode ser esquecido, tá? A gente tem que ter muito claro qual que são os tipos de variáveis que a gente vai trabalhar, porque a partir de agora eu vou estar utilizando aqueles termos para distinguir o que a gente vai fazer, tá? Então, eu vou mostrar primeiro aqui para vocês, quando a gente faz pesquisa, né, o que seria um banco de dados. Deixa eu abrir aqui o banco de dados que eu estou trabalhando, só para vocês terem uma noção. Deixa eu ver aqui. Pode ser esse aqui. Vou mostrar para vocês o que é um banco de dados para vocês entenderem por que a gente faz os cálculos. Tá abrindo aqui, que tá, meu computador hoje está um pouco devagar. Tinha um aberto aqui, não me dei de conta. Só um minutinho que tá abrindo aqui. Que é um pouco pesado o que eu quero mostrar para vocês. Tá. Deixa eu compartilhar. Então, quando eu falo para vocês que nós vamos trabalhar um banco de dados na estatística, é mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é um banco de dados. Então, esse aqui é a pesquisa do pessoal da educação física que eu estou trabalhando junto. Então, um banco de dados
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só deixa eu liberar alguém que está pedindo para entrar aqui. Pronto. Isso aqui é um banco de dados. Então, aqui são todos os dados que eles coletaram. Tá? Então, aqui, ó, tem todas as informações de todas as pessoas que foram coletadas. Então, vejam que nesse banco aqui, eu tenho... Ó, deixa eu achar aqui o final dele. Nesse banco aqui... Ó, tudo aqui é informação, tá vendo? Todas essas linhas aí, cada linha é um indivíduo. Então, aqui eu tenho 1.016 indivíduos que coletaram essas informações, que eu tenho essas informações aqui desses indivíduos. Aí, cada coluna dessa é uma informação que me interessa para a pesquisa. Então, cada coluna dessa é uma variável. Estão vendo? Então, tem umas que são número, tem umas que estão em branco, tem outras que estão identificadas com uma letra. Ó, tá vendo? Cada uma tem uma identificação. Então, cada coluna dessa aqui é uma variável que vai ser trabalhada, tá? Então, cada uma. Então, esse banco aqui, nós temos todas essas colunas e todas essas linhas, tá? Esse aqui nem é um banco grande, porque aqui só tem um tipo, vou colocar aqui todos os tipos de esporte para vocês verem quanto que é esse banco. Ó, esse banco aqui, ele tem... (1.023 pessoas, tá? Aqui só do sexo feminino. Do sexo feminino tem 1.023 pessoas. E aí tem os outros bancos. Então, isso aqui é um modelo de banco que eu quero mostrar para vocês. Por que o que acontece? Quando a gente faz pesquisa, é isso aqui que a gente vai ter. Só que eu não tenho como apresentar todos esses dados aqui para as pessoas, até porque isso aqui talvez não seja interessante para todo mundo. Então, para que faça a demonstração desse banco de dados, é que a gente faz os cálculos, tá? Então, o primeiro cálculo que a gente faz é os cálculos para estatística descritiva. Qual que é o objetivo da estatística descritiva? Como o próprio nome já fala, é descrever o que está acontecendo com aquele meu banco, tá? Então, é o que a gente vai trabalhar hoje, é uma das partes da estatística descritiva, tá? Essa primeira parte que nós vamos trabalhar é o que a gente chama de medida de posição ou medida de tendência central. Então, eu vou trabalhar baseado na posição da variável ou na tendência central, tá? Aí nós temos medidas que fazem parte desse grupo. Então, quando eu tiver variáveis que forem qualitativas não, gente, tô falando errado. Quando eu tiver variáveis quantitativas, sendo elas contínuas ou discretas, eu consigo calcular as medidas de posição ou tendência central. Então, essas medidas de posição ou tendência central só vão ser aplicadas para as variáveis quantitativas. Então, são para variáveis que tiver número. Quando tiver número, então eu consigo calcular as medidas de posição ou de tendência central. Então, vamos ver a primeira. Então, o que vai ser as medidas de posição? A medida de posição é que vai mostrar o valor relacionado em torno ao dado, né, tendendo-se a se agrupar com maior ou menor frequência. Então, é como é que esse dado está dentro desse banco. E o que a gente mais, por que a gente mais usa essas medidas? Porque a gente tem que sintetizar em um único número os dados observados. Então, eu não posso apresentar aquele monte de dados junto, porque não vai ser de interesse de ninguém.
eu preciso falar em um número o que está acontecendo com aqueles dados. Então, por isso, eu faço esses cálculos. Então, a primeira e a mais utilizada, e que vocês vão encontrar em todos os estudos falando, é a média aritmética simples. Esse aqui é o cálculo mais fácil que se tem. Não, não é o mais fácil, mas é um cálculo simples para saber o que está acontecendo com essas variáveis, tá? Qual que é o problema qual que é a fórmula da média? A média é a soma de todas as observações dividido pelo número de observações. Então, se eu quero calcular aqui, por exemplo, a média dessas variáveis, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas variáveis e vou dividir por 10. Por que por 10? Porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu somo elas e divido por 10. E aí, eu vou ter a média. Então, a média desses números aqui será 12. E assim eu faço a média tanto para 10 números, como eu faço para 100 mil números, como eu faço para 1 milhão de números, tá? Isso aqui, a média é sempre a mesma fórmula em todos os lugares. Inclusive, essa é a média que vocês usam para saber se vocês vão passar de ano ou não. Vocês somam as notas de vocês e dividem pelo número de avaliações que vocês tiverem. Não é assim que vocês fazem? Então, o que vocês estão fazendo é a média aritmética. O que a média demonstra? A média demonstra um grupo de números reunidos em apenas um número, tá? Um número. Em apenas um número, eu tenho a resposta de vários grupos, de vários números juntos. Certo? Então, para calcular a média, como vocês vão fazer? Vão somar todos os números e vão dividir pela quantidade de números que tem ali. Como que a gente interpreta a média? Tá? A média representa a posição da maioria? A média é o valor que está no meio da amostra? Tá? Nenhum, nem o outro. Tá? A média não representa a posição da maioria dos números e a média não é o valor que está no meio da amostra. A média é um número que... Só um pouquinho, passei muito rápido. A média é um número que apresenta um ponto de equilíbrio da distribuição das frequências. Tá? Então, a média não é o que está no meio. Tá? A média não é onde os números estão mais agrupados. Nada disso é a média. A média é o ponto de equilíbrio desses números. Tá? Qual que é o problema da média? A média, toda vez que tiver valores muito alto ou muito baixo, vão deixar a média confusa. Tá? Eu vou até mandar depois aí no Zap um desenhozinho que tem sobre a questão da média. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, que é uma visão muito interessante de como que a média pode ser vista. Ai, a gente parou. Deixa eu ver se aqui tem. Peraí, só um minutinho, deixa eu ver se eu tenho aqui no computador o que eu quero mostrar para vocês. Tá? Porque a média não é quem está no meio, tá? Então, não falem isso. Ah, a média é quem está no meio. Não, a média não é quem está no meio. Tá? A média é esse agrupado de números que vai mostrar o ponto de equilíbrio desses números, tá? Mas não é quem está no meio, nem é o valor que aparece, tá? Não é isso a média. Tá aqui. Que eu queria mostrar para vocês. Depois eu vou encontrar aqui no meu celular
E aí eu compartilho com vocês a questão da média. Tá? Porque a média, ela acaba, às vezes, nos enganando. Por que nos enganando? Por causa dos valores que estão nas pontas, tá? Esse desenhozinho que eu vou mandar depois no grupo do WhatsApp, ele fala assim, toda vez que me falam na média, eu lembro do meu amigo que morreu afogado porque a média de profundidade era de 1 metro de fundura. Então, quando eu falo a média, eu tenho que lembrar que pode ter valores extremos dentro desse grupo. Tá? Então, se eu falar que a média de profundidade é 1 metro, não quer dizer que seja 1 metro de fundura em todo lugar. Tá? O valor médio, lembra que é esse ponto de equilíbrio. Então, a gente nunca olha a média sozinha. Para interpretar a média, a gente precisa sempre de outros números para nos ajudar. Tá? Então, o primeiro que a gente faz, o primeiro cálculo que a gente faz, quando a gente quer mostrar vários números juntos, vai ser a média. Só que a média sozinha, ela não nos ajuda a entender como que está esse grupo. Por isso que a gente precisa das outras variáveis, dos outros cálculos. Então, a outra medida é a mediana. A mediana é o valor que está no meio. No meio. No meio de quem? Se eu colocar os meus números em ordem é em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, quem estiver no meio, o número que está no meio, é o que eu chamo de mediana. Então, a mediana, eu posso dizer que é o número que está no meio. E aí, a gente tem duas maneiras de descobrir a mediana. Quando o número de observações que eu tenho for ímpar, é fácil, porque a mediana é aquela que vai estar no meio e tem a mesma quantidade de número antes, a mesma quantidade de número depois, quando os números são ímpares. Agora, quando os números são pares, a mediana vai ser a média aritmética simples dos dois valores centrais. Então, aqui... tem o exemplo da mediana. Tá? Então, se eu quero saber a mediana desses números aqui. Primeira coisa, eu vou colocar eles em ordem. Tá? Vou colocar os números em ordem. Depois que eu colocar os números em ordem, eu vou contar quantos números tem. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 números, é número ímpar. Então, eu conto, eu vejo aquele que está no meio. No meio vai ser qual número? Aquele que tem a mesma quantidade antes, a mesma quantidade depois. Então, a minha mediana, nesse caso aqui, é o número 12. É o número que está no meio. Tá? Esse sim é o número que está no meio. É o número que vai dividir o grupo em 2. É a mediana. Agora, quando eu tenho que ver a mediana e eu coloco meus números em ordem, só que ao contar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, os valores são pares, eu pego os dois números que estão no meio e faço a média, a mediana, tá? Faço a média desses números para encontrar a mediana. Então, eu somo os dois do meio e divido por 2, que é como a gente faz a média. Soma dos números dividido pela quantidade de número. Então, eu pego aqui, no caso, o 10 e o 13, divido por 2 e vou encontrar a minha mediana. Então, nesse conjunto de números aqui, a minha mediana é 11,5. É o número que vai estar no meio para representar esse conjunto de dados. Tem problema a mediana ser um número?
o qual eu não tenho nos valores, não tem problema. Quando a mediana é um número virgulado, a gente já prediz, né, já tem uma ideia que esse conjunto de números é par, tá? Então, a gente tem a média, que representa o equilíbrio dos números, a mediana, que representa o número que está no meio, e aí a gente tem o mais fácil, que é a moda. Tá? A moda é o valor de maior frequência em um conjunto de dados. Então, é aquele valor como a palavra moda mesmo. Moda não é o que a gente... quando a gente fala assim, está na moda, não é porque está todo mundo usando, está se repetindo muito. A mesma coisa aqui para o conjunto de dados. Então, a moda vai ser aquele número que mais aparece. E aí, a gente pode ter 3 tipos de moda. Então, eu vou olhar esses números e vou ver se tem algum que se repete mais, tá? Aqui, nesse caso, o que mais se repetiu, ó, foi o número 5. 1, 2, 3, 4 vezes. Então, aqui eu digo que a minha moda é 5. Quando tem só um número que se repete, eu digo que eu tenho uma sequência unimodal. Então, eu tenho apenas uma moda. Agora, quando no meu conjunto de dados eu tenho vários números que se repetem na mesma quantidade de vezes, eu digo que eu tenho uma sequência bimodal. Então, eu tenho 2 números que se repetem a mesma quantidade de vezes. Aqui, no caso, é o 6 e o 10, que se repetem 2 vezes cada um. E eu posso ter casos que nenhum número se repete. Ou o número que se repete é a mesma quantidade de repetição do outro número. Aí, aqui, nesse caso, eu digo que a minha moda é amodal, ou seja, não tem moda. Pode perguntar, Larissa. Professora, no caso da sequência bimodal, é só quando os 2 números aparecem a mesma quantidade de vezes ou eles podem aparecer em quantidades diferentes? Tipo, não. O 6 aparecer 3 vezes e o 10, 4. Tá. Se o 6 aparecer 10 vezes, se o 10 aparecer 3 vezes e o 6 aparecer 4, vai ser unimodal. Eles só são bimodal quando os números tiverem a mesma quantidade de repetição. Ah, tá bom. Não tem uma sequência decrescente, tá? Ou é uni, ou é bi, ou é amodal, tá? Tá, entendi. Obrigada, professora. Nada. É muito comum também aqui nesses casos da amodal, a gente ter sequências numéricas. Aqui, um outro exemplo. Se eu tiver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, nesse caso, nenhum se repete. Então, quando não tem repetição, eu digo que é amodal, tá? Que não tem moda. Tá? Então, todos os elementos aparecem a mesma quantidade de vezes. Ou aparecem todos várias vezes a mesma quantidade, ou aparecem uma vez só o mesmo número. Tá? Então, vocês vão, com essas medidas de tendência central, são 3 medidas: a média, a mediana e a moda. Essas 3 medidas, elas avaliam a tendência central ou a posição central, tá? Como vocês queiram chamar. E aí, quando que a gente usa essas medidas? A média, a gente vai usar quando tiver variáveis contínuas e discretas, tá? Só variável quantitativa, só números. Não tem como fazer média de variáveis qualitativas, só quantitativas, tá? Então, qual que é a vantagem da média? Ela reflete todos os valores da amostra em um número só. Tá? E outra característica da média é que ela tem uma propriedade matemática definida. Ou seja,
tem uma regra matemática, né, um cálculo matemático, uma fórmula matemática já definida e que é sempre aplicada. Qual que é o problema da média? Ela vai ser influenciada por valores extremos. Toda vez que eu tiver valores muito baixos ou muito altos, vão influenciar a média. Tá? A nossa outra medida é a mediana. A mediana, ela vai ser menos sensível aos valores extremos. Por quê? Porque ela é a medida que está no meio. Apenas isso. Qual que é a limitação? É mais difícil de ser determinada quando tem uma grande quantidade de dados. Tá? Por quê? Porque você vai ter que colocar primeiro em ordem. Em ordem. Tá? O importante da mediana é que vocês saibam que tem que ser colocado em ordem os números, em ordem crescente. Quando que você vai aplicar a mediana? A mediana você só aplica nas variáveis quantitativas, sejam elas contínuas ou discretas. Tá? E a moda? A moda, ela representa um valor típico, ou seja, aquele valor que mais se repete. Ela não tem um termo, ela não tem um cálculo, ela não tem uma função de conjunto de dados, então ela só nos mostra aquilo que mais aparece. Como ela não tem nenhum cálculo matemático, a moda pode ser aplicada tanto para as variáveis quantitativas como para as variáveis qualitativas. Tá? Não tem problema, porque a moda é aquilo que mais aparece, não tem nenhum cálculo para fazer. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que a mediana, ela vai ser fácil de achar quando o número é ímpar. Agora, quando o número for par, eu preciso pegar os dois números que estão no meio e fazer a média para encontrar. Então, dentro da mediana, eu já tenho que fazer um cálculo para poder encontrar ela, tá? Um detalhe é que todas essas três continhas, quando a gente tem um banco de dados igual o meu, que eu trabalho, que é gigante, a gente tem o computador que faz tudo isso aqui em um clique só, tá? Mas nas atividades, vocês vão precisar desenvolver essas três continhas na mão, tá? Porque vocês vão trabalhar com números pequenos, né? Com 10 números. Então, com 10 números, dá para a gente fazer esse cálculo na mão, né? É fácil. Agora, quando for um banco grande, igual o que eu mostrei para vocês, e que eu vou ensinar vocês a mexer também, vocês vão aprender lá no Excel a fazer essas contas pelo computador, tá? Mas para a atividade que eu passei lá para vocês, para o questionário, eu vou querer que vocês façam esses cálculos na mão, tá? E me mostrem o cálculo feito. Então, tem que fazer o cálculo da média, tem que fazer o cálculo da mediana e tem que mostrar a moda, tá? Então, fica esse detalhe aí nas atividades. Certo? Tudo bem até aqui? Tudo certo. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exercício para vocês treinarem. Vou compartilhar aqui com vocês. Um exemplo. Só um pouquinho. Eu vou trocar aqui na tela. Ó,
Lembrando que essas medidas aqui são as mesmas que vocês aprenderam lá na 7ª série, tá? A gente só está retomando, mas isso aqui é aquela mesma matemática que vocês aprenderam lá na 7ª série, tá? Essas medidas de tendência central, que é a moda, a média e a mediana, elas caem muito, muito no Enem. Então, possivelmente, vocês já fizeram essas atividades, tá? Mas vou dar um exemplo aqui para vocês lembrarem como é que a gente aplica isso na vida real. Ó, aqui é uma questão que caiu no Enem, tá? Então, pergunta o seguinte, ó. Um professor de matemática costuma verificar a aprendizagem de seus alunos através da mediana das notas obtidas pela turma. Considere que a turma de 2014 obteve as seguintes notas no segundo bimestre. Então, tá aqui as notas. Qual que vai ser a mediana dessa turma? E considerando que a média escolar é 7, a mediana está acima ou abaixo dessa média? Então, como é que vai ser feito essa questão? Como é que vocês fariam esse cálculo? Teria que... Aí eu vou mostrar aqui a resposta, tá? Qual é a primeira coisa que tem que fazer? A primeira coisa que tem que fazer é botar esses números em ordem crescente. Colocando eles em ordem crescente, depois vocês vão contar quantos números tem. E aqui eles já contaram e viram que é um número par. E quem está no meio é o 7,5 e o 7,6. Então, aí fizeram a média e descobriram que a mediana é 7,55. Então, a gente pode dizer que esses alunos tiveram uma mediana maior do que a média escolar, tá? E é assim que a gente acaba aplicando esse tipo de cálculo, tá? Dentro da bioestatística, eu vou mostrar para vocês aqui um artigo que tem essa resposta, tá? Tem a média. Peraí. Vou abrir. Vou mostrar que tem essas variáveis. Deixa eu pensar aqui qual que tem. Deixa eu ver se esse aqui tem. Deixa eu ver. Vou mostrar para vocês uma tabela com esses... Como é que isso se apresenta nos artigos. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Aqui não tem. Deixa eu ver se esse aqui tem. Peraí, gente, eu tô procurando um artigo aqui que tenha esse, para vocês lerem ele. Esse aqui não tem. Espera aí, só um pouquinho. Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Nos artigos da área da saúde, o que mais vocês vão encontrar é as médias, tá? São as médias, é o que mais aparece. É a média, sempre a média é um valor que aparece frequente. Lembrei aqui um artigo meu que tem. Tem.
Aqui. Achei. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês um artigo que tem um valor de média para ser interpretado. Tá? Aqui, deixa eu ver se tem ele em português. Aqui embaixo tem ele em português, tá? Esse aqui é um artigo meu que tenho sobre as alterações sazonais dos exames de pacientes que fazem hemodiálise, tá? E aqui, ó, nessa tabela, como é que vocês vão enxergar, né, essas médias? Vocês vão enxergar, então, aqui nas tabelas, vai ter a variável que eu estou estudando, vai ter o N, é o número de pessoas que eu avaliei, tá? O N é a quantidade total de informações que eu tenho. Então, aqui nesse caso, eu avaliei 133 hemoglobinas. Aí, o número de observações. Então, quantas vezes eu avaliei essa hemoglobina? No caso, foi 1.589, porque eu avaliei a hemoglobina de 133 pacientes durante um ano. Então, todos os meses eles fazem esse exame. Aí, aqui vem, ó, média e desvio padrão. Então, a média é esse primeiro valor que está aqui na frente, tá vendo? Essa aqui vai ser a média. Junto com a média, vai vir outra informação que é o desvio padrão, que a gente vai aprender ainda. Tá? E aí, junto aqui, eu tenho o valor mínimo e o valor máximo. Todo mundo entende o que é o valor mínimo e o valor máximo, né? E aqui o valor de referência do laboratório, já que eu estou falando de um exame de sangue. Tá? Então, vejam aqui como que eu vou fazer a leitura dessa tabela. Então, de 133 pacientes, durante um ano, a média da hemoglobina foi de 10,2. Tá? Sendo o mínimo 3,4 e o máximo 28,8. Se eu olhar aqui o valor de referência que essa tabela está me trazendo, eu posso dizer que, em média, né, esses pacientes durante esse ano estavam anêmicos, porque estavam com a hemoglobina abaixo do valor de referência. Todos os pacientes estavam anêmicos? Eu posso responder isso olhando a média? Não. Eu posso dizer que todos os meses eles estavam anêmicos? Também não. O que eu estou vendo aqui é que, em média, né, durante esse ano todo, esses 133 pacientes, se eu juntar eles todos para olhar apenas um número, eu vou ter, então, essa média de 10,2 e posso pensar que eles têm problema de anemia, porque o valor da média está abaixo do valor de referência. É só isso que a média me diz. Tá? Ela só me diz mais ou menos o que está acontecendo. Ela me dá um ponto de equilíbrio, ela me dá um número, porque eu não tenho como apresentar para vocês 1.589 números. Então, em vez de apresentar 1.589 números, eu apresentei um número para representar o que está acontecendo. Aí, a mesma coisa eu faço com o hematócrito, que é outra variável, com cálcio, com fósforo, com potássio, enfim. E vejam que todas essas variáveis aqui são numéricas, são números, tá? São resultados de exames. E os resultados, nesse caso aqui de exames, são parâmetros numéricos. Certo? Conseguem entender tudo que está nessa tabela? Sim, professora. Uhum. Tá? Porque é isso que vocês vão ter que fazer depois. Outra coisa que eu podia mostrar aqui para vocês é que aqui
tem o valor da média, tá? O valor da média. Não, mentira, esse aqui não é média, não. Esse aqui é outra coisa. Esse aqui são as variações sazonais. Não é esse aqui que eu quero falar. Ah, tá aqui. Aqui, deixa eu ver esse aqui. Aqui, nesse gráfico aqui, nesses gráficos aqui, deixa eu botar um aqui certinho. Aqui. Aqui nesses gráficos, eu tô vendo o valor médio, tá? O valor médio. Esse pontinho, o pontinho é o valor médio da hemoglobina desses pacientes que eu avaliei em cada mês. Então, lá, naquela primeira tabela, eu dei o valor mensal, né? Dei a média de todo o ano de todos os pacientes juntos. Aqui, eu estou mostrando a média mensal, tá? E o que é esse tracinho aqui? O que é esse tracinho aqui? Tem o ponto do meio e tem esse tracinho fechando, né? Para baixo e para cima. O que é esse tracinho? Esse tracinho aqui é o valor mínimo e o valor máximo em cada mês. Tá? Mas esse valor mínimo e o valor máximo se resumem ao desvio padrão? Não, aqui não. Aqui é o valor mínimo e máximo mesmo, não é o desvio padrão. Tá? É o valor mínimo e máximo. Não está relacionado ao desvio padrão nesse caso aqui, não. Tá? Então, aqui eu tenho a média durante os meses. Então, cada mês, a média de cada mês foi o que variou. Então, vejam que no primeiro mês, a média estava em 11 de hemoglobina. Em fevereiro, a média subiu para mais ou menos 12 de hemoglobina. Depois, em março e abril, o valor caiu, tá? Tá entre 10 e 9. Depois, em maio, o valor subiu e continuou subindo. Em junho, julho e agosto. Depois de agosto, o valor médio voltou a cair. Tá? E essa linha que eu tracei aqui é a linha do primeiro mês, tá? Para ver qual que... Porque o valor de referência que eu vou trabalhar é o mês de janeiro. Então, eu botei aqui o valor de referência. Vejam que a linha começa sempre no primeiro ponto, tá? Então, aqui seria a linha de referência em relação ao primeiro mês. E esses valores que estão representados aqui são as médias de variação durante os meses. Então, vejam que aqui é mais fácil da gente interpretar do que aquela outra média lá que só tem uma medida. Lá só tem uma medida. A medida de lá, vejam, a média anual foi, vamos olhar da hemoglobina. A hemoglobina foi 10,2, a média. E aí, quando eu olho a média por mês, a gente vê que não bate esses 10,2, né? Só tem um mês aqui que está próximo do 10,2. Não, tem mais, né? O 10,2 estaria mais ou menos aqui. Só tem 2 valores próximos da média. Então, quanto mais valores eu tiver, mais fácil fica a interpretação. Ah, mas está errado olhar apenas a média? Não está errado. Eu só tenho que entender o que essa média me representa. Tá? Eu tenho que analisar os outros números juntos. Sozinho, ela não vai me dizer muita coisa. Aí as pessoas têm costume de falar assim, ah, mas a média foi tanto e pronto e acabou. Então, a média sozinha, ela não me diz muita coisa. E outra coisa que a gente pode perceber, por exemplo, aqui, é claro que aqui nós estamos trabalhando uma particularidade que são exames laboratoriais de pessoas doentes. Mas vejam que a média, dentro de um grupo, ela pode variar muito ao longo dos meses. Tá? Vejam aqui o tanto que tem variação, né? No caso aqui são pessoas doentes, é claro que vai ter variação, tá? Mas aí vejam que todas elas têm uma variação bem distinta, tá? Então, isso aqui, com essas informações aqui, eu consegui demonstrar que esses valores dos exames dos pacientes
são influenciados pela época do ano. Tá? Então, dependendo da época, esses valores vão subir ou vão baixar, tá? Como a gente consegue enxergar aqui nesses gráficos, tá? Tem uma variação e essa variação ela é cíclica, né? Ela é sazonal. Tá? Então vejam que essa questão de baixar e subir, baixar de novo, depois vai subir de novo, é sempre um ciclo, tá? No caso aqui desse estudo, tá? Então aqui é uma outra maneira da gente ver a média. Certo? Tudo bem por aqui? Até aqui, tudo claro com a média, a mediana e a moda? Por que eu não apresentei a média e a moda naqueles dados? Porque não me interessavam. Não me interessavam saber quem estava no meio e quem mais tinha se repetido. Então, o que vai ser apresentado é aquilo que interessa para o pesquisador. Então, tem uma regra do que eu tenho que apresentar? Não, não tem uma regra do que eu tenho que apresentar. Depende o que você quer demonstrar. Tá? O que eu queria demonstrar. Então, aqui nesse caso que eu mostrei para vocês, que foi dos exames laboratoriais, né? O que eu queria mostrar era relacionado a muitos valores, né? Porque eu tinha vários valores, e eu queria mostrar uma vez só esse valor ali, porque eu não tenho como ficar mostrando várias vezes. Eu tinha que mostrar uma vez só. Agora, isso era interesse meu de demonstrar para aquele estudo. Por isso que a gente tem que saber ler o método do estudo. Porque lá no método, o pesquisador vai explicar por que ele está te apresentando aquilo. Tá? Então, naquele caso ali, o meu interesse era mostrar as medidas de média, que é uma medida de posição que mostra o equilíbrio entre os valores estudados. Apenas isso. Tá? Então, eu tenho que saber, na hora que eu estiver lendo, o que essa média representa. Vai representar todos os pacientes igualzinho eles são? Não. Mas vai representar o conjunto. O conjunto daqueles pacientes teve aquele comportamento em relação à sua média. E aí, eu tenho que saber que eu estou trabalhando com média, tá? Com média, porque aí eu escolho o cálculo estatístico para a média. Ok? Mas eu poderia apresentar diferente. Vejam que ali eram todas variáveis quantitativas, né? Tudo número. Agora, eu vou mostrar para vocês um outro exemplo que eu não apresentei média, mediana, nem nada disso. Eu apresentei apenas valores percentuais. Tá? Isso aqui é um outro estudo meu que é sobre os medicamentos dos pacientes em hemodiálise. Vocês podem perceber que todos os meus estudos são de pacientes em hemodiálise. Por que são de pacientes em hemodiálise? Porque era o meu grupo de estudo. Então, aqui, ó, o que eu estou apresentando? Aqui eu estou apresentando variáveis qualitativas, tá? Estou apresentando variáveis qualitativas, mas estou apresentando aqui um N, que é o valor que eu conto, tá? A frequência absoluta e a frequência relativa. E aqui junto eu tenho um teste estatístico. Tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? É que nem sempre vão estar apresentando essas medidas. Ah, mas professora, aí é porque você não tem todas as suas variáveis aqui são qualitativas. E isso é um dos motivos, tá? De eu ter apresentado tudo em percentual, porque todas as minhas variáveis são qualitativas, tá? Vejam que são todas qualitativas. Certo? Ó, aqui tudo qualitativo, é grupo de medicamento. Então, eu apresento a frequência absoluta e a frequência relativa apenas. Tá? Pode encontrar assim? Pode.
ou pode encontrar quando os números... Então, depende do que eu quero apresentar. Se eu quero apresentar variáveis quantitativas, eu vou ter que mexer com as medidas. Agora, se eu quero apresentar variáveis qualitativas, eu apresento só frequência absoluta e frequência relativa e pronto, e os dois estão certos. Ok? Então, como nós estamos ainda com um pouquinho de horário, vamos dar uma aproveitada aqui no horário. Vamos ver mais uma partezinha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu separar aqui. Bem, gente, só um pouquinho que eu estou procurando a outra aula aqui. Que não é essa aqui. Vamos ver hoje, aproveitando aqui que ainda tem tempo, vamos começar a ver outras medidas, tá? Que são as medidas de dispersão ou de variabilidade, tá? Essas medidas... Ai, esqueci de compartilhar com vocês, peraí. Bom, vamos continuar, então, dando sequência às medidas de dispersão ou de variabilidade. Então, primeiro, a gente viu as medidas de posição ou de tendência central. Qual que são essas medidas? Média, mediana e moda. Só que a média, a mediana e a moda sozinhas, elas não nos falam muitas coisas. Então, o que a gente vai ver além dessas medidas? A gente vai ver as medidas de dispersão ou de variabilidade. Tá? Então, primeiramente, por que a gente olha essas outras medidas? Vejam o que está colocado aí no slide. Então, aqui no slide nós temos o seguinte. Nós temos dois grupos, o grupo A e o grupo B. Se a gente calcular a média do grupo A e a média do grupo B, nós vamos ter os dois grupos com a mesma média, que é 31. Então, como que eu fiz a média desses grupos? Somei 25 mais 28 mais 31 mais 34 mais 37 e dividi por 1, 2, 3, 4, 5. Dividi por 5, deu 31. E aqui, como é que eu fiz? Somei 17, 23, 30, 39, 46. Somei e dividi por 5, deu 31. Só que tá, eu tenho os dois números com a mesma média. Só que como que eu faço para saber qual grupo tem mais variação ou mais dispersão que o outro? Ou para dizer qual grupo é mais homogêneo e qual grupo é mais heterogêneo. Para saber isso, a gente precisa fazer as medidas de dispersão ou de variabilidade, que são aquelas medidas que vão ser relacionadas à média, tá? Vão ser relacionadas à média. Então, aqui, se a gente olhar como são pouquinhos números, né? Só 5 números, a gente consegue perceber que o grupo B, ele é mais disperso que o grupo A. O que seria mais disperso ou menos disperso? Vejam que os números no grupo A... Vejam que os números do grupo A
variam de 25 a 37. No grupo B, variam de 17 a 46. Então, o grupo B é mais disperso do que o grupo A. Mas como eu não olho esses números assim pouquinhos, eu sempre olho um monte de número igual ao meu banco de dados, a gente faz algumas medidas para descobrir isso. Então, qual que vai ser a primeira? Além disso, tá? Então, qual que são as medidas que a gente usa para dispersão e para variabilidade? Os mais usuais, tá, gente? Os mais usuais, não quer dizer que sejam os únicos. Os mais usuais é a amplitude, o desvio médio, o desvio padrão, a variabilidade e o coeficiente de variação. Esses são os mais utilizados. Tem outros, tá? Mas esses são os que a gente mais usa. E qual que é o objetivo, então, da medida de dispersão? É medir se os valores estão próximos um do outro ou se eles estão longe um do outro. Por quê? Porque isso me diz se meu grupo é mais homogêneo ou se o meu grupo é mais heterogêneo. Ou seja, o meu grupo é parecido ou o meu grupo é diferente. O primeiro que a gente faz é a amplitude. É a primeira medida de variação. Tá? De variabilidade, aliás, não é variação, de variabilidade de dispersão. Como que faz a amplitude? Amplitude muito fácil de fazer. Essa aqui eu acho a mais fácil de fazer. A amplitude é você pegar o valor maior e diminuir pelo valor menor. O número que você quiser vai ser a amplitude. Tá? Então, você faz só isso. Detalhe, quando a gente vai trabalhar medidas de dispersão, a gente sempre tem que apresentar o valor máximo e o valor mínimo. Tá? O valor máximo e o valor mínimo a gente apresenta, mesmo que não se calcule a amplitude, ele deve ser apresentado, porque ele vai justamente nos mostrar se essa amplitude é grande ou é pequena. Então, quando uma pessoa lê uma tabela e vê o valor máximo e o valor mínimo, ela automaticamente já deduz dali a amplitude. Tá? Então, a amplitude é pegar o valor maior e diminuir pelo menor. Ai, que ruim que está meu computador. O outro que a gente utiliza é o desvio médio absoluto. O que é o desvio médio absoluto? O desvio médio absoluto é a medida das distâncias de cada ponto até a média. Então, eu tenho aqui o número de lesões e a quantidade de lesões. Então, eu tenho uma pessoa com uma lesão, uma pessoa com 3 lesões, uma pessoa com 4, uma pessoa com 5, uma pessoa com 7 lesões. Tá? Cada pontinho é um indivíduo. Aí eu calculo a minha média. Descobri que a minha média é 4. Tá? Para calcular o valor do desvio médio absoluto, eu pego a distância da média até cada indivíduo. Então, a distância da média até esse primeiro indivíduo é 3, a distância da média até o segundo indivíduo é 1, a distância da média para esse indivíduo aqui que está em cima da média é 0, porque ele já está na média. A distância da média para esse aqui é 1 e a distância da média para o último é 3. Então, eu somo essas distâncias e divido por 5, que são o número de valores. E aí, eu vou encontrar, então, o desvio médio absoluto, que aqui, no caso, é de 1,6. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma média de 4 e um desvio médio absoluto de 1,6. Isso quer dizer o quê? Que os valores têm essa distância, em média, em relação à média. Então, esses valores não estão nem muito longe, nem muito perto dessa média. A distância deles é de 1,6.
Mas para que cargas d'água que eu estou estudando isso? Quando eu mostrar para vocês nas tabelas vai ficar mais fácil, tá? Por enquanto, guarda só isso aí. Aqui é um quadro que ensina como calcular a variância e como calcular o desvio padrão, que são as duas outras medidas que a gente vai trabalhar. Tá? Então, ele está mostrando aqui por partes o que vocês têm que fazer para calcular a variância e o desvio padrão. Tá? Então, aqui são os valores que eu estou estudando. Esse aqui são os valores da coluna 1. E aí, eu calculo a média desses valores. Então, a média aqui desses valores foi 5. Na coluna 2, eu faço o desvio médio, que a gente acabou de ver, que é o valor da média, né? O valor do ponto menos o valor da média. Então, qual que é a distância do ponto para a média? A minha média é 5, então por isso que aqui está tudo 5, ó. O valor que eu tenho menos a minha média, tá? Essa aqui é uma representação matemática de como que a gente representa a média, tá? É este Uzinho deitado. Ou também pode ser representado por um X com um traço em cima, tá? Então, aqui eu faço esse cálculo do desvio médio, tá? Que é subtrair a média de todos os pontos, tá? Pode dar valor negativo? Pode dar valor negativo, não tem problema. O terceiro passo é somar todos esses valores desse cálculo número 2, que dá 0. Não tem problema dar 0, tá? E aí, no passo número 4, eu elevo esses valores que eu encontrei de distância ao quadrado, tá? Elevo ao quadrado. E aí, quando eu faço os valores ao quadrado, eu tenho que me lembrar daquela regrinha matemática, que todo valor ao quadrado, ele fica positivo. Tá? Então, essa média, aí eu boto esses valores aqui ao quadrado e calculo a média desses valores. Esse valor que eu encontrar da média vai ser a minha variância. E aí, eu sabendo a minha variância, eu calculo o meu desvio padrão, que é a raiz, tá, da minha variância. Então, como que eu faço para calcular a variância? Eu faço a média dos valores ao quadrado. Acho a variância. E para calcular o desvio padrão, eu faço a raiz da variância. Tá? Isso aqui, vocês não precisam se preocupar, porque isso aqui o computador faz para a gente automaticamente. Mas vocês precisam ter noção de como que isso aqui é feito. E para que eu faço isso? Eu faço isso porque eu tenho que saber a variância e tenho que saber o desvio padrão. Tá? Então, o que vem ser a variância? A variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média, que é o que eu acabei de apresentar para vocês. É esse passo a passo. E com isso, a variância vai nos ajudar a descobrir essa dispersão dos dados em torno da média. Ou seja, esses dados estão próximo da média ou esses dados estão longe da média. Tá? Só que é muito difícil a gente usar o valor da variância. Geralmente, a gente usa o valor do desvio padrão. Mas para calcular o desvio padrão, a gente precisa saber a variância. Tá? E aí vem o desvio padrão, que é o que a gente mais usa, que é o que a gente mais vai utilizar. O desvio padrão é a raiz quadrada positiva da variância. E o que o desvio padrão vai nos mostrar? Para que cargas d'água eu estou estudando isso aqui? Quanto maior for o desvio padrão, maior a dispersão dos dados em torno da média. E o contrário é verdadeiro. Quando for menor o desvio padrão, menor vai ser a dispersão dos dados em torno da média. Mas para que eu tenho que saber isso?
Eu falei da média para vocês, não falei? Eu não disse que a média sozinha não consegue nos mostrar muita coisa, porque ela é um número só, representando todo mundo. Então, o que que eu uso? Eu uso junto com a média o desvio padrão. O que que o desvio padrão vai me dizer? Vai me dizer se esse grupo todo que está ali em um número, esse grupo tem valores próximos ao valor da média, ou esse grupo tem valores muito variados em relação à média. E aí eu tenho uma noção se esse grupo é heterogêneo ou é homogêneo. Então, vamos lá. Vamos ver isso num exemplo. Tá? Então, aqui, se eu olhasse... Deixa eu ver se passou certo. Se eu olhasse... isso aqui é um gráfico chamado de histograma, tá? Que apresenta a distribuição dos valores. Então, se eu olhar esses valores aqui dos grupos, tá? E calcular a média desses grupos e calcular o desvio padrão e a variância. O que que a gente vai conseguir visualizar quando a gente calcular o desvio padrão? A gente vai descobrir que a turma A tem um desvio padrão de 1,31. A turma B teve um desvio padrão de 3,51. E a turma 0 teve um valor de 0. Tá? Então, o que que acontece com essas turmas? Eu posso dizer, olhando as figuras e também pelo resultado, que a turma mais heterogênea seria a turma A. Por quê? Porque os valores estão próximos. E aí, se eu fizer a média aqui, a gente vai ver que os valores estão próximos da média. Não estão longe. Então, qual que é a melhor turma? Se eu fosse perguntar para vocês, qual que é a melhor turma? A turma A, a turma B ou a turma C? Eu posso dizer que a melhor turma é a turma A, que é a turma mais regular. Certo? Sim, senhora. Antes de mostrar esse aqui, eu quero mostrar um outro exemplo. Não era esse aqui, peraí. Deixa eu mostrar agora um na vida real. Cadê minha tabela? Aí, gente, deixa eu achar minha tabela. Aqui. Deixa eu achar essa tabela aqui. Aqui nessa tabela é uma estatística descritiva. Então, o que que a gente já conhece aqui nessa tabela que a gente já aprendeu hoje? A gente já tem aqui o N. O que que é o N? É o número de vezes que foi estudado. Aqui vocês vão aprender uma palavra nova, missing. O que que é missing? É os dados em branco. Missing são os dados em branco. Tá? Foi o que não estava preenchido. Aí aqui é o que a gente aprendeu agora. A média e o desvio padrão. Além disso, aqui eu tenho a apresentação do valor mínimo e do valor máximo. E aqui eu tenho também os valores de percentis, que é outra coisa que a gente vai aprender depois. Tá? O que que me importa vocês olharem por enquanto aqui? É essa coluna aqui. Essa coluna aqui tem a média e o desvio padrão. Então, aqui eu estou vendo a temperatura de Cáceres no ano de 2014. Qual que foi a temperatura média de Cáceres em 2014? Foi 25,92 graus Celsius. Esse valor teve uma variação grande ou teve uma variação pequena? A variação da minha temperatura em Cáceres, o desvio padrão dela foi de 2,65. Então, não teve uma grande variação, porque esse valor não é muito alto. É para isso que eu faço desvio padrão.
Agora, vamos olhar aqui, por exemplo, o valor de TGP. O valor de TGP é uma enzima hepática, tá? Foram avaliados 1.583 exames de pacientes em 2014. Faltou 13 exames, então 13 não foi avaliado. A média do TGP foi de 23,53. E o desvio padrão foi de 21,19. Então, vejam que a média e o desvio padrão é quase o mesmo número. Isso quer dizer o quê? Que teve grande variação dentro desse grupo. Se eu quiser complementar para saber de quanto foi essa variação, eu olho aqui, a mínima do TGP foi 7. E a máxima foi 262. Então, teve realmente uma grande variação. Então, quando o valor da média e o valor do desvio padrão é próximo, é sinal que o meu grupo é muito heterogêneo, ou seja, o valor que eu estou estudando variou muito dentro desse grupo, dentro dessa amostra. Entenderam por que a gente faz o desvio padrão? Se eu falar só a média para vocês, vocês vão conseguir saber se esse grupo é heterogêneo ou homogêneo? Não, senhora. Não, a gente só consegue ter essa percepção, fazer essa avaliação, quando a gente tem junto o desvio padrão. E para ajudar ainda mais essa análise, se tiver o valor máximo e o valor mínimo. Aí eu tenho uma noção geral do que está acontecendo. É para isso que tem esses cálculos. Entenderam? Eu poderia estar apresentando aqui para vocês 365 valores de temperatura. Vocês iam olhar um por um para saber? Claro que não. Mas vocês são capazes, então, de olhar a média e o desvio padrão, de ver o valor mínimo e o valor máximo e ter uma noção do que aconteceu nesse ano, nesse local. É isso que a gente faz. Por quê? Porque eu não vou apresentar meu banco de dados inteiro para vocês. Tá? Essas medidas são medidas estatísticas para ajudar quem está lendo a entender o que aquela pessoa estudou. Porque a pessoa estudou um por um, mas ela não pode apresentar todos. Entenderam? A gente não tem como apresentar todo aquele banco de dados. Como é que eu vou apresentar tudo? Aí não fiz análise nenhuma. Eu vou dar o banco de dados para cada um e cada um faz a sua interpretação. Tá? Então, por isso que a gente faz análise estatística. Já pensou quando saiu o resultado do estudo de Covid nacional? Quantos casos vão ter? Nós vamos conseguir estar olhando um por um desses casos? Não vamos, né? A gente vai olhar os valores estatísticos que vão ser apresentados para conseguir entender isso. Certo? E aí, então, vamos para a nossa última medida. A nossa última medida é o coeficiente de variação de Pearson. Para que é esse coeficiente? Esse coeficiente aqui, ele é muito bom porque ele nos dá um padrão para saber se o desvio padrão é grande ou pequeno. Porque às vezes vocês vão olhar o desvio padrão e não vão saber se aquele valor é grande ou pequeno. Então, para resolver isso, tem uma fórmula matemática chamada coeficiente de variação de Pearson. Quem descobriu o coeficiente foi o cara chamado Pearson, tá? Por isso que é o nome dele. Que a gente faz o seguinte: a gente divide o valor do desvio padrão pela média e multiplica por 100. Então, eu pego o valor de desvio padrão, que está lá,
e divido pela média. E multiplico por 100. Se o valor der abaixo ou igual a 15%, eu digo que tem baixa dispersão. Então, aquele valor é homogêneo, é estável, regular. Se o valor está entre 15% e 30%, eu visualizo que tem uma média dispersão. E quando o valor da variação está acima de 30%, eu digo que tem uma alta dispersão, ou seja, aquela minha variação, aquele meu grupo tem uma alta dispersão, ela é heterogênea. Então, o coeficiente de variação do Pearson nos ajuda a verificar quando eu estou com dúvida se o valor do desvio padrão é realmente alto ou baixo. Então, quando eu não tenho muita experiência, como vocês, a gente calcula essa variação de Pearson. Ah, mas professora, vai estar lá no trabalho da senhora a variação de Pearson? Não, não vai estar. Mas como você sabe como calcula, você dá conta de fazer isso sozinho, tá? Por quê? É só você dividir o desvio padrão que está lá pela média e multiplicar por 100 e ver qual que vai ser o valor. Então, aqui tem um exemplo. Ó, nesse grupo aqui de paciente, foi verificado a pulsação e foi verificado a taxa do ácido úrico. Então, ali o xizinho com traço em cima é a média e o S é o desvio padrão. Tá? Por que que tá escrito em S? Tá? Porque é em inglês, o desvio padrão, a sigla dele é SD, tá? Que é o contrário. E o símbolo é esse S itálicozinho, deitado de lado. Aí eu pergunto, olhando para vocês aqui, ó. Então, a pulsação teve média de 68,7 e o desvio padrão foi de 8,7. O ácido úrico teve média de 5,46 e o desvio padrão foi de 1,03. Aí eu pergunto para vocês, qual que teve variação maior? A pulsação ou o ácido úrico? Quando esses valores estão muito confusos, eu faço o coeficiente de variação. Então, fiz o seguinte, dividi o desvio padrão pela média e multipliquei por 100. Então, o desvio padrão, o coeficiente de Pearson da pulsação é 12,7%. E do ácido úrico? Dividi o desvio padrão pela média. Multipliquei por 100, deu 23. Então, qual que foi o grupo que mais variou? Foi o ácido úrico. Então, esse grupo aqui foi que mais variou em relação à pulsação. Né? Se a gente olhar no slide anterior, que tem os valores, ó, abaixo de 15 é baixa dispersão. Então, eu posso dizer que a pulsação teve baixa dispersão, então é um grupo homogêneo, e o ácido úrico é um grupo de média dispersão, tá? Tá misturado. Certo? Então, se eu fosse fazer esse coeficiente de variação de Pearson lá naquela minha tabela, essa tabela aqui é minha, tá? De um trabalho meu também. Ah, mas por que só apresenta trabalho seu? Porque é mais fácil de eu encontrar mesmo, tá, gente? E para mostrar também que é possível vocês fazer isso, tá? Porque se eu dou conta de fazer, vocês também não contam, né? O meu computador tá um saco, mudando toda hora sozinho. Então, aqui, ó, tá? Eu tenho a média e o desvio padrão. Se eu não sei se é homogêneo ou se é heterogêneo só olhando os números, vamos fazer o cálculo. Então, vou aqui pegar a calculadora. Aparece a minha calculadora para vocês? Não, né? Ficar parado. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar o que eu estou fazendo. Aí, vai mostrar. Tá? Então, aqui eu tenho... Aí é minha tabela. Vou abrir aqui minha calculadora.
Aí eu vou fazer aqui o primeiro. Então, faço 2,65, que é o desvio padrão, dividido pela minha média. Pego o valor e multiplico por 100. Então, deu 10,2%. Então, a temperatura, que é o primeiro aqui que eu estou avaliando. Oh, meu santo. A temperatura teve baixa dispersão. Então, a temperatura foi homogênea durante o ano. Só que aí, para complementar, eu olho o valor mínimo e o valor máximo. É claro que teve um valor de variação de temperatura grande aqui pela mínima e pela média, mas na maioria dos dias, esse valor da temperatura ficou em torno de 26 graus. Tá? E agora vamos olhar aqui o valor de dispersão do TGP que eu falei para vocês. Vamos ver quanto que deu. Então, vou pegar o desvio padrão, 21,19, dividir por 23,53 vezes 100. Olha quanto que deu. 90%, ou seja, esse é tudo misturado. Esse TGP não tem homogeneidade, o grupo é todo misturado. Os valores são extremamente variáveis dentro desse grupo nesse ano. Tá? Vamos pegar um aqui que pode nos deixar em dúvida. Vamos ver aqui um que seja assim pela metade. Deixa eu ver aqui. Professora, rapidinho, o TGP, ele é homogêneo ou heterogêneo? Não entendi. O TGP é totalmente heterogêneo. Tem uma grande variabilidade, ó, é 90% o coeficiente de Pearson dele. Ele é totalmente heterogêneo. Beleza. Ou seja, os valores dele durante o ano tiveram grandes variações desse paciente. Tá? Vamos ver aqui o valor do cálcio. Ó, porque a média do cálcio é 4,78, que é um valor pequeno. E o desvio padrão é 0,35. Vamos ver se esse daqui não está nos enganando. Desculpa. 0,35 divididos por 4,78 vezes 100. Então, não estava nos enganando, não. É isso mesmo, tá? O valor deu 7,3%, ou seja, baixa variação, baixa dispersão. Então, tem um grupo homogêneo, ou seja, o cálcio quase não variou durante o ano desses pacientes. Vamos olhar a mínima e a máxima do cálcio, quanto que foi? Ó, a mínima e a máxima do cálcio. A mínima foi 1 e a máxima foi 6,6. Então, se a gente fizer a amplitude aqui dos valores, a gente vai fazer 6,6 menos 1, né? Facinho essa. A amplitude foi de 5,6. Então, com certeza, o cálcio variou pouco. Querem ver do TGP quanto que vai estar? 262 menos 7. Olha a variação, 255. É quase o valor máximo. Tá? Então, essas são as maneiras da gente observar como que está a variação dentro do nosso grupo. Tá? Dentro do nosso grupo. Então, é isso que a gente faz. Tá? Então, hoje, nós aprendemos as medidas de tendência central, tá? Ou medidas de posição, que é a média, a mediana e a moda. E aprendemos as medidas de dispersão. As medidas de dispersão ou variabilidade mais utilizadas é a amplitude, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação de Pearson. Tá? Então, as medidas de posição, elas nos dão um número para representar o conjunto todo, e as medidas de dispersão, elas nos ajudam a fazer a interpretação
baseado na média ou baseado nos valores máximos e mínimos. Tá? Então, hoje nós começamos a aprender qual que são as medidas que a gente utiliza para demonstrar os nossos dados. E com isso também aprendemos a fazer a interpretação nos dados das outras pesquisas. Então, agora, quando vocês estiverem lendo um trabalho e verem lá que tem o valor da média e do desvio padrão, vocês vão conseguir entender se o grupo de vocês, o grupo da pesquisa, é um grupo homogêneo ou é um grupo heterogêneo. Tá? E isso é muito importante da gente saber, porque quando o grupo é muito variado, a mesma medida, a mesma medida não, o mesmo, não é medida que eu quero falar, a mesma proposta de intervenção talvez não sirva para todo mundo, quando eu tenho grande variação. Agora, quando esse grupo é homogêneo, é igualzinho, aí fica mais fácil de eu aplicar a minha intervenção, porque eles são todos muito parecidos, todos muito iguais. Tá? Isso, claro, vai depender do que eu estou analisando. Mas essa é a intenção de quando a gente apresenta a média e o desvio padrão, que são os mais utilizados. Certo, pessoal? Certo. Alguma dúvida? Por enquanto não, mas se a senhora passar exercício, vai aparecer um monte. Então, com essa aula de hoje, vocês vão dar conta já de fazer outros exercícios lá do questionário. E para ajudar vocês também, eu vou deixar uma lista de exercícios aí na nossa sala e com o gabarito para vocês darem uma olhada, tá? Vocês não precisam me enviar essa lista de exercício, vocês foquem só na atividade lá do questionário, tá? Que tem algumas questões vocês ainda não vão conseguir fazer hoje, porque ainda falta uma aula sobre essa atividade, tá? Inclusive, hoje nós ganhamos aí um dia do conteúdo, porque eu achei que a gente ia demorar mais tempo para trabalhar esse conteúdo e dividir ele em 3. Mas aí a gente ganha um dia e já vai avançando aí nas outros conteúdos, tá? Então, foquem nas atividades lá do questionário, ainda vai precisar da próxima aula para conseguir terminar ele, tá, gente? Ainda na próxima aula, a gente vai ver as medidas de separatrizes e vamos ver o amado e famoso box plot, tá? Que já tem gente que está entrando em paranoia. Não se preocupe, porque o box plot é tranquilo de fazer. A gente vai fazer na próxima aula. Vamos trabalhar as medidas de separatrizes, que é a última medida da estatística descritiva, e vamos fazer o box plot, tá? Vamos aprender a ler o box plot e a fazer um box plot. Certo? Qualquer coisa, podem procurar no WhatsApp, no e-mail. Segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, estamos aqui novamente, tá bom? Professora, o slide da aula de hoje, a senhora vai postar também mais tarde com o link da aula ou não? Posso postar, vou postar. É porque aí fica melhor, porque algumas coisas que eu estava anotando eu não consegui escrever, e aí depois dá para a gente revisar também, para fazer o questionário. Tá, beleza, vou disponibilizá-la para vocês. Já Obrigada. vou arrumar aqui que ele tá misturado aqui os slides. Eu vou separar e aí já disponibilizo junto com a aula, tá? Certo, pessoal? Tudo tranquilo? Professora, se eu começar a fazer a atividade do questionário, começou a surgir mais dúvidas, pode procurar a senhora? Pode mandar. Pode ir mandando que eu vou respondendo. Tá bom. Tá? Mas tá tudo aí na aula
na aula passada, todas as respostas do questionário vão estar na aula passada, na aula de hoje e na próxima aula. Tá? Com essas 3 aulas, vocês vão conseguir fazer aí o questionário tranquilamente. Certo? Mas podem mandar as perguntas sem problemas. Tá bom, pessoal? Então, a gente fica por hoje por aqui. Vão quebrar a cabecinha aí fazendo o questionário. E aí, a gente se encontra na semana que vem. Professora, obrigado. Tchau. Nada, obrigado eu. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, Até semana que vem. professora. Tchau. Tchau, Larissa. Tchau, tchau, Juan. Tchau, Isabela. Tchau, tchau.